caros amigos e amigas, estamos começando a nossa Escola da Fé de hoje. Uma alegria poder nos encontrar mais uma vez para meditarmos sobre aquelas coisas que estão no coração da igreja, ok? Mas vamos começar, como sempre fazemos, rezando, pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção para este nosso programa de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Entregamos, Senhor, esta noite nas tuas mãos, suplicando, Senhor, a vossa graça, a vossa bênção e a intercessão de Nossa Senhora para nos guiar em todo esse nosso programa de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de nós começarmos a matéria da nossa aula de hoje, vamos voltar ao nosso assunto moral católica. Durante todo esse ano, o tema de fundo do programa é moral católica. Por que eu digo tema de fundo? Porque, como é uma escola da fé, né, para não ficar assim só doutrina, assim, uma coisa um pouco pesada, eu vou intercalando com entrevistas interessantes, como foi, por exemplo, a semana passada, como foi Patrício e Ciadini, né, uma experiência extraordinária. Mas hoje vou voltar ao nosso tema de moral católica, ok? Nós já caminhamos bastante nesse ano, né? Agora vamos começar a analisar os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos formam como que o cerne, a base da moral católica. Mas antes de entrar nos 10 mandamentos, eu quero fazer uma visão assim, panorâmica que Jesus coloca no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha são aqueles 3 capítulos de São Mateus, 5, 6 e 7, onde Jesus praticamente sintetizou toda a doutrina, toda a moral do Evangelho. Tanto é que os teólogos chamam esses 3 capítulos de Constituição do Reino de Deus. Veja, Constituição é aquela carta magna, aquela lei maior que todo país tem. Então, o Reino de Deus tem uma Constituição, tem uma carta principal. Os teólogos dizem que é essa síntese que São Mateus colocou aí nos capítulos 5, 6 e 7. Então, o que nós vamos fazer nesse programa de hoje? Dar uma olhada nisso aí. Para depois, no programa subsequente, nós entrarmos então com o estudo dos mandamentos, detalhadamente, um por um, como a gente tem no Catecismo da Igreja Católica. Muito bem, antes quero mostrar esse livro da Renata e o Marcos Leal, Se Te Prometo Ser Fiel na Saúde e na Doença. Vocês estão vendo que a Renata aqui está sem cabelo, está carequinha. Por quê? Porque teve um câncer de seio, passou por uma quimioterapia pesada, né? Renata perdeu 2 crianças, 2 gravidezes, né? Mas dá um testemunho aqui de como um casal deve enfrentar na fé os sofrimentos, né, da vida familiar, da vida de casados. Por isso eles colocaram esse tema, esse título, Te Prometo Ser Fiel na Saúde e na Doença. Um livro muito bom. Eles pediram que eu fizesse a apresentação do livro, eu fiz, li, gostei muito. É um livro muito bem escrito, a Renata tem uma capacidade muito boa também, o Marcos, né? Eu penso que é um livro que pode ajudar muitos casais a enfrentar, sobretudo, aqueles momentos de dificuldade que todo casal enfrenta aí na sua vida conjugal. Muito bem, aqui nós temos aí muitos produtos de evangelização, né, que a Canção Nova, você sabe, ela tem 2 fontes, né, de, vamos dizer, receita. A primeira é a doação de cada sócio da Canção Nova, né, o clube dos sócios. E segundo, os produtos de evangelização.
Não tem propaganda, não tem nada, mas a Canção Nova tem produtos de evangelização. Tem imagens, você recebe essas imagens na sua casa, muito bem embaladas, em papel, aquele plástico bolha, dentro de uma caixa de isopor, sem problemas, né? Temos aí 4 cursos de longa duração, História da Igreja, com 100 horas de aula, uma coleção de CDs, para ouvir, né? MP3. A Bíblia, também 100 horas, mais ou menos. Um curso sobre o Catecismo da Igreja, um curso sobre família, 25 horas sobre família, desde namoro até viuvez, enfim. Produtos de evangelização, muitos livros, depois eu vou falar um pouco deles também, ok? Mas vamos então começar a nossa aula de hoje, entrando aqui no nosso assunto, que é então esses 3 capítulos de São Mateus, que os teólogos chamam de a Constituição do Reino de Deus, a Carta Magna do Reino de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1965, diz assim: a nova lei, ou lei evangélica, é a perfeição na terra da lei divina, natural e revelada. Ela é a obra do Cristo e se exprime particularmente no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não são só aquelas 8 bem-aventuranças, não. Precisa entender que o Sermão da Montanha são os 3 capítulos de São Mateus, 5, 6 e 7. Onde Jesus termina lá no capítulo 7, dizendo o quê? Aquele fecho que Jesus dá. Ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras. Que palavras? Ele já falou nos 3 capítulos. Aquele que ouve as minhas palavras, põe em prática, é semelhante a um homem prudente que construiu sua casa na rocha, né? No alto. Pode vir chuva, vento, tempestade, inundação, a casa não cai. Mas aquele que ouve as minhas palavras, não põe em prática, é como um homem sem juízo, que constrói sua casa na beirada do rio, na areia, sem alicerce. Vem o vento, a chuva, a tempestade, a inundação, carrega tudo. Quem é essa casa? É a nossa vida, né? Então, Jesus diz uma coisa muito séria, quando ele termina o longo Sermão da Montanha, lá na Palestina, na Terra Santa, né? A gente sobe lá uma montanha bem alta, é chamada Montanha das Bem-aventuranças. Existe lá, inclusive, uma basílica que o Papa Paulo VI, inclusive, abençoou, e lá em cima dela tem as 8 bem-aventuranças, e lá embaixo a gente enxerga o Mar da Galileia. Então, Jesus, daquele lugar ali, ele proclamou essa síntese, né, do reino de Deus. Muito bem, vamos lá. Santo Agostinho dizia o seguinte, olha que palavra interessante, Santo Agostinho: aquele que quiser meditar com piedade e perspicácia o sermão que Nosso Senhor pronunciou no monte, tal como o lemos no Evangelho de São Mateus, aí encontrará, sem sombra de dúvida, a carta magna da vida cristã. Santo Agostinho, doutor da Igreja. Quem quiser conhecer o ensinamento de Jesus Cristo, leia esses 3 capítulos principalmente. Esse sermão contém todos os preceitos apropriados para guiar a vida cristã. Por isso que eu estou trazendo essa aula aqui hoje, né? Está lá no sermão dele, né? Dominus, toda essa referência bibliográfica é de onde eu tirei essa citação. Pode passar. Bom, então Jesus termina lá termina o discurso dizendo aquilo que eu já falei, aquele que depois que ouve as minhas palavras, tal, né? E aí é impressionante como é que Jesus fecha tudo. Jesus não, São Mateus. A multidão ficou impressionada com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, né? E depois que ele fez todos aqueles ensinamentos, capítulos 5, 6 e 7, a multidão ficou impressionada, né? Porque ele falava com autoridade, né? O que é hoje para nós também falar com autoridade, ensinar com autoridade? É ensinar em cima daquilo que Jesus ensinou. Eu não posso ensinar em cima do que eu quero, não. Aí eu não tenho autoridade, mas se eu ensino em cima daquilo que Jesus ensinou, aí é um ensino com autoridade, ninguém pode discordar. Muito bem, vamos em frente. Jesus disse algumas coisas muito importantes que eu coloco aqui para a gente fazer assim um preâmbulo nessa matéria, né? Eu sou a luz do mundo.
aquele que me segue não andará nas trevas, mas, né, terá a luz da vida. Ou seja, quem observa as suas palavras, os seus ensinamentos, vive na luz. Eu vim como luz ao mundo. Assim, todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Então, Jesus fala muito da luz. Eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Então, seguindo esses ensinamentos, a gente caminha na luz de Cristo. Vamos lá. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Quem disse isso foi João, evangelista São João. Essa frase é muito bonita. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ou seja, todo homem que nesse mundo tem luz, ou seja, tem uma meta, tem um ideal, sabe o que ele faz nesse mundo, ele é iluminado com a luz de Cristo, né? O Papa João Paulo dizia uma frase que eu li uma vez, nunca mais eu consegui esquecer. Tem coisas que a gente não consegue esquecer, né? Está lá naquela primeira encíclica que ele escreveu, Jesus Cristo, Redentor dos homens. João Paulo II disse assim: o homem que não conhece Jesus Cristo, ele permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável. Ou seja, o homem que não conhece Jesus Cristo, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe o que ele está fazendo aqui no mundo. Ele não sabe o sentido da vida, o sentido do sofrimento, o sentido da morte, o sentido do trabalho, o sentido do casamento. Ele vai vivendo. Mas é como dizia aquele filme francês, viver por viver. Porque falta essa luz que ilumina todo homem que vem a esse mundo. Então, quando Cristo entra na vida da gente, ele dá sentido à vida. Quem eu sou? Um filho amado de Deus. Opa! Não sou pouca coisa. Tão amado que ele aceitou morrer na cruz para me salvar. Nossa, como eu sou importante. Como eu tenho valor. Não posso jogar minha vida fora. Não posso viver de qualquer jeito. A luz de Cristo ilumina a gente, não é? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso ele disse lá na Santa Ceia, João 14. De João 13 até João 17, esses 5 capítulos, São João Evangelista narrou a Santa Ceia. Lá no meio da Santa Ceia, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele disse no Sermão da Montanha, né? A gente vai ver. Não são só aqueles que dizem Senhor, 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 que vão entrar no reino do céu. Não, aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, obedece os meus mandamentos. Por isso que a gente vai analisar aqui, nas aulas subsequentes, nós vamos analisar os mandamentos. Pode passar. São João Paulo II, que bonito ele disse, olha, a lei de Cristo é exigente, mas nunca decepciona. O Sermão da Montanha é pesado, é exigente, a gente sabe disso. É cheio de proibições, né? Mas o João Paulo II disse, nunca decepciona. Olha, eu acho que trabalho na igreja já há uns 46 anos, desde meus 20 anos de idade que eu trabalho na igreja com o Monsenhor Jonas, né? Nem existia Canção Nova, nem Renovação Carismática, nem nada. Eu já trabalhava com ele no Encontro de Jovens em Lorena, lá no Colégio São Joaquim, né? Eu nunca vi, nos meus 46 anos de vida na igreja, eu nunca vi alguém chegar para mim e dizer assim, olha, eu estou muito frustrado porque eu segui a lei de Cristo, porque eu segui o Evangelho. Nunca vi. Mas eu já vi muita gente chorar porque não quis seguir a lei de Cristo. Então é o que o Papa João Paulo II diz. A lei de Cristo é exigente. É mesmo. Cristo não prometeu sombra e água fresca para ninguém. Mas tem uma coisa, não decepciona. Se você construir a sua vida, a sua família, seu casamento, em cima da rocha que é Jesus Cristo, você é feliz. Eu posso dizer que eu sou feliz. Com todas as lágrimas que eu já derramei, na morte da minha esposa, nos 6 anos de câncer dela, mas nós vivemos uma vida de estabilidade. 40 anos de casados, 5 filhos, 11 netos, todos casados, tudo direitinho, mas a minha casa foi construída na rocha de Jesus Cristo. Aprendi a rezar o texto com meus pais, desde pequenininho, sempre rezei na minha casa, até hoje rezo com meus filhos e netos. Não decepciona. A lei de Cristo pode ser exigente,
não pode adulterar, não pode pecar contra a castidade, não pode roubar, não pode corromper, mas você é feliz. A gente tem que ter essa certeza, essa convicção, né? As bem-aventuranças, diz o catecismo, traçam a imagem de Cristo. Olha que bonito. Por que na festa de todos os santos, dia 1º de novembro, não sei se lembram, mas qual é o evangelho? É sempre as bem-aventuranças. Por quê? Porque as bem-aventuranças eram mostra o rosto de Cristo, ou seja, a santidade. Então, na festa dos santos, pode passar? Bem-aventurado, bom, então nós conhecemos as 8 bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Feliz. Parece um paradoxo, né? Jesus coloca uma coisa exigente, mas fala que vai ser feliz. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre de espírito na Bíblia quer dizer humilde. Essa palavra vem do hebraico anavim. Anavim do hebraico significa aquele que se curva. Ou seja, aquele que diante de Deus, ele sabe que ele não é nada, que Deus é tudo, né? Então, se ele tem alguma coisa de bom, é porque ele recebeu de Deus. Então, ele não se orgulha, não se envaidece, não rouba a glória de Deus. É o anavim, é o pobre de espírito. É feliz. O orgulhoso não é feliz. O arrogante não é feliz. O prepotente não é feliz. O feliz é o humilde. Ele sabe que tudo que ele tem de bom e faz de bom é graça de Deus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, né? Herdarão a terra, quer dizer, vão viver em paz na terra. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Quanta gente aflita nesse mundo, né? Por causa das injustiças, por causa do sofrimento, serão consolados. Está lá no Apocalipse. No final, Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Não haverá mais choro e nem lágrimas. Deus vai nos consolar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça, na Bíblia, é sinônimo de santidade. Deus é misericordioso, mas Deus é justo, Deus é santo. Deus exige a correção. Por que Deus nos corrige? Porque Deus é justo, Deus é santo. Então, aqueles que têm sede de justiça, sede de retidão, sede de honestidade, caráter. Nós precisamos repetir muito essa palavra hoje, caráter. Uma palavra que os nossos pais falavam antigamente, o homem tem que ter caráter, né? Honestidade. Não se fala mais disso hoje, temos que voltar a falar. Nós temos que ter caráter. Eu dei minha palavra, eu cumpro, né? Palavra de homem, como se dizia. Caráter, honestidade, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Que beleza. Por que muita gente não acredita em Deus? Porque o coração não está limpo. Porque Jesus garante, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Por que muita gente vê tanta beleza nesse mundo e diz que Deus não existe? Olha para uma flor colorida, desenhada, perfumada, Deus não existe. Mas, meu Deus, então quem que fez isso? Não é nenhum cientista que faz a planta nascer da terra. A terra é um laboratório de fisicoquímica, milagroso, que gera uma planta, gera uma árvore. Ah, Deus não existe. O coração está sujo. Os olhos estão, né? Os santos dizem assim, Deus se mostra através de um espelho. A natureza é um espelho através da qual Deus se revela. Deus não pode aparecer para nós como Ele é. Nós não aguentaríamos a revelação de Deus como Ele é. Então Ele se mostra através de um espelho. Mas se o espelho estiver embaçado, aí você não enxerga nada. E se o espelho estiver quebrado, pior ainda. Aí é o ateísmo, né? É a corrupção, é o pecado que não deixa ver o rosto de Deus. Então, bem-aventurados puros de coração. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Que bonito, né? Todo aquele que luta contra as discórdias na família, na comunidade, não deixa ver rivalidades, brigas, seja na sua família, seja, não sei, na sua comunidade, será chamado de filho de Deus. Tá aí, eu estou claro que isso aqui, gente, as bem-aventuranças correram rios de tinta sobre isso, né? Aqui eu estou fazendo assim uma síntese bem rápida, né? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, por causa da verdade, por causa da santidade.
porque deles é o reino dos céus. Aí, está prometido. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Porque Jesus é sinal de contradição. Então, quem segue Jesus também é sinal de contradição. Então, acaba sendo perseguido. Alegrai-vos, ele diz, e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, Jesus sabia que aqueles que o seguissem, aqueles que vivessem a sua lei, iam ser, de certa forma, perseguidos. Mas ele diz, alegrai-vos. Regozijar quer dizer saltar de alegria. Por quê? Porque ele diz, a vossa recompensa está nos céus. Não é na terra, mas é no céu. No céu haverá a recompensa. Aí Jesus continua, Aí então vai continuando o sermão da montanha. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade sob uma montanha. Duas palavras importantíssimas que Jesus usa. Vós sois o sal e vós sois a luz do mundo. Bom, todo mundo sabe o que significa o sal. O sal, ele tem principalmente duas finalidades. Ele cura, ele preserva, Quantas vezes uma infecção, me lembro, lá antigamente, quando não tinha muitos remédios e tal, meu pai fazia uma salmoura para passar numa ferida, arde toda a vida, mas cura. Meu pai dizia, não faz mal não, o que arde cura, o que aperta segura. Aguenta as pontas. O sal cura, porque ele mata as bactérias. Por isso que usa-se o sal na conservação dos produtos. Qualquer produto que você comprar num supermercado, que ele for fechado, ou caixa, ou garrafa, tem lá sódio. Pode olhar a composição, todo sódio. Por quê? O NaCl, cloreto de sódio, porque é ele que não deixa o produto estragar. Então, Jesus diz que o cristão é o sal da terra. Ele não deixa a terra estragar, ele não deixa a humanidade apodrecer. E a luz que ilumina. Então, é preciso ser sal da terra, ser luz do mundo. Mas nós não temos luz própria. Nós somos que nem a lua, nós não temos luz própria. Mas por que a lua brilha de noite? Porque a luz do sol bate na lua e a lua reflete para a terra. Dá a impressão que a lua tem luz, a luz não tem luz, a luz é escura. Nós somos como a lua, nós não temos luz própria. Mas se a luz de Cristo bate na gente, reflete no mundo. Aí a gente passa a ser luz do mundo. É o que Deus quer de nós. A luz é fundamental. A luz é o elemento mais importante da física. Eu sou físico, fiz meu doutorado em física. A luz hoje, por exemplo, é todo o estudo da física quântica, da mecânica relativística de Einstein, tudo é em cima da luz. A luz diz o Gênesis, que quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que Deus disse, Fiat lux, faça-se a luz. E a luz foi feita. Por quê? Porque sem luz não existe vida. É a luz que faz acontecer a fotossíntese para poder haver a planta. O animal come a planta, o homem come a planta e come o animal. Não é isso? Então, sem luz não tem fotossíntese, animal não tem nada, não tem vida. Então, Deus fez a luz. E agora, com a descoberta do Big Bang, que está comprovado, os físicos agora comprovaram com aquela máquina gigantesca que foi construída lá entre a França e a Suíça, aquele anel de 20 quilômetros de comprimento, enterrado a 100 metros abaixo do solo. É a maior máquina que a humanidade já construiu. Chama-se LHC, Large Hadron Collider, LHC. O LHC, Large Hadron Collider. Hadron são partículas da física quântica. É um anel, um toroide, que a gente chama, que tem 20 quilômetros de comprimento. Pega um pedaço da França e um pedaço da Suíça, tão grande que é. Bom, aqui foram feitas experiências. Pega-se um próton, acelera na velocidade da luz, pega outro próton, acelera na velocidade da luz, eles colidem aqui e emitem uma série de partículas, e aí eles descobriram o tal bóson de Higgs. O que é o bóson de Higgs? É a partícula que prova que o Big Bang realmente existiu.
Dr. Higgs, um físico inglês que preconizou há 30 anos atrás que tinha que achar essa partícula para poder provar o Big Bang. O ano passado encontraram o bóson de Higgs. Está provado como é que o mundo começou. O mundo começou um pulso de luz que deu origem a todo o universo, né? Algo mais ou menos assim, né? Como se fosse um ponto que foi se abrindo, né? E aqui foram surgindo, né, os elementos da natureza, né, a partir de um primeiro pulso de luz aqui, né? Os físicos não sabem explicar isso de jeito nenhum. É o maior enigma hoje da ciência, é o chamado Big Bang. Mas está na hora do intervalo. Vamos a ele, daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa aula de física. Espera aí. De volta já com a nossa Escola da Fé, quero saudar os amigos que estão presentes aqui, hoje ao vivo no nosso auditório aqui em Santa Clara. Temos amigos de Vitória da Conquista, quem são na Bahia, sejam bem-vindos. Barra do Choçá, tudo bem. Da Bahia também, sejam bem-vindos. Mandirituba, no Paraná, certo? O Brasil tem bastante nome de cidades complicadas, né? Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, está aí. Varginha, Minas Gerais. Fazenda Rio Grande, no Paraná. E Niterói, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Eu quero aqui mostrar esta revista da Canção Nova, que os sócios recebem, né? E que vem com o boleto aqui da revista para você contribuir com a Canção Nova. Agora, a Canção Nova pede o seguinte: nunca coloque menos de R$10, sabe por quê? Porque R$10 custa o preço de impressão da revista, o preço do correio, né? E mais ainda o preço que o banco cobra para receber o dinheiro seu e passar para a Canção Nova. Então, se você der só R$10, a Canção Nova não recebe nada. Fica tudo só no custo. Então, aí, né, um pouco mais. E a revista das crianças, a Canção Nova aqui. Só que aqui também, o pai que quiser que a criança receba, tem um outro boleto aqui também para a criança. É uma revistinha feita especialmente para a criança, pelos consagrados da Canção Nova, gente especializada com criança, né? Revistinha para a criança, que você pode ir educando o seu filho, né? Melhor do que ficar caçando Pokémon por aí, o melhor é ler uma revista, ensinar, né, a criança a procurar Deus aqui, caçar as coisas mais interessantes aqui, tá certo? Fica batendo cabeça aí nos outros, caindo dentro d'água aí, né? Melhor procurar as coisas de Deus. Muito bem, tem aqui um outro recado para dar. O programa Educar na Fé, né? É com a Adelita, toda quinta-feira às 20 horas, a reprise aos sábados às 15h30. É um programa para pais e catequistas voltado para a educação na fé cristã. A Adelita é especialista nesses trabalhos com crianças, etc., inclusive uma exímia, né, desenhista, etc. Muito bem. Um outro recado que eu tenho que dar aqui é o seguinte: dia 17 de setembro, eu estarei na cidade de Maringá, num evento muito interessante, que é o 2º Congresso para Empreendedores Católicos. É um dia só, é um sábado, 17 de setembro. Quem é empreendedor? Não é só empresário, não. É toda pessoa que é líder, que é empreendedora. Pode ser na igreja, pode ser no comércio, na indústria, na universidade, na política. O empreendedor. Então, os temas que serão discutidos serão a ética cristã na vida do empreendedor e também, esse aí é o tema do encontro, ok? O tema geral, a ética cristã na vida do empreendedor, do empresário, etc. Ok? Muito bem. Eu quero informar também que quem quiser informações é só entrar no site empreendedorescatólicos.com, empreendedorescatólicos.com, ou então, se você entrar na minha página do Facebook, também tem lá, facebook.com/pfilipeaquino, tem informações. Eu estive ano passado, lá no auditório, no Teatro dos Maristas, em Maringá, e o ano passado tinham 2.000 pessoas. Eu achei um evento que foi muito bom, por isso que eu estou divulgando o desse ano, dia 15 de setembro. Está aí. Muito bem, vamos voltar com a nossa
a nossa aula aqui. Eu estava falando, então, da luz, né? Tudo começou com um pulso de luz no universo. E o mais interessante é que quem descobriu isso foi um padre da igreja, um padre doutor em astrofísica, um padre belga chamado Georges Lemaitre, amigo do Albert Einstein, o maior físico do século XX. Né? E quando o Einstein viu a proposta do padre George, como é que o universo tinha começado, o Einstein duvidou. Disse, não estou acreditando muito não. Só que aí o Einstein sentou com o padre Georges Lemaitre, e o padre Georges, à luz da teoria geral da relatividade do Einstein, o padre Georges Lemaitre mostrou a tese dele. O Einstein disse, aceito. É a melhor explicação que eu encontrei para a origem do universo. Dr. Albert Einstein. E hoje está provado, experimentalmente, na maior máquina que a humanidade... Sabe quanto custou essa máquina aqui? Custou 10 a 12 bilhões de euros, construído pelo Centro Nuclear Europeu. Né? Isso é muito interessante, né? É a união da ciência com a fé. Um homem que é padre, doutor em astrofísica, descobre o evento mais importante da física, talvez, hoje. A origem do universo. É a mão de Deus aí, né? Muito bem, vamos em frente. Jesus dizendo lá no Sermão da Montanha, ouviste o que foi dito aos antigos. Agora aí, Jesus começa a desdobrar, né, a doutrina dele. Ouviste o que foi dito lá atrás, no Antigo Testamento, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão já será castigado. Quer dizer, não é só não matar, não. É você não matar, mas também não ficar com raiva, saber perdoar, porque senão a gente vai ser julgado também. Pode passar. Aqui eu vou passando rápido, porque essas coisas, mais ou menos, nós já conhecemos, né? Estou fazendo uma síntese nesse programa. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão não tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Agora, às vezes, a gente quer reconciliar com a pessoa não quer. Aí, paciência. Mas se depende da gente a reconciliação, então Jesus diz, reconcilia primeiro. Depois faz tua oferta. Né? Pode passar. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Sabe o que a igreja vê nessa citação aqui? A igreja vê o purgatório. O que a gente não acertar nessa vida aqui, nós vamos ter que acertar lá naquela prisão que a igreja chama de purgatório. Por que chama de prisão? Porque lá a gente não pode fazer nada pela gente mesmo. Quem faz é a igreja que está no céu e a igreja que está na terra. Né? Então, acertar as contas, até com os adversários. Né? Não carregar nada de ódio nem de rancor com ninguém. Claro, na medida do possível. Às vezes não depende da gente. Às vezes você quer reconciliar, mas o outro lado não quer. Paciência. Aí é rezar e entregar na mão de Deus. Vamos lá. Ouvistes que foi... Ó, estamos no capítulo 5, né? Vocês estão vendo que é muita coisa, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça, de malícia, para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. Veja como é que a lei de Cristo é uma lei muito mais profunda. Né? Ele diz, ó, vocês já ouviram lá no Antigo Testamento, né? Não cometa adultério. Claro, mas Jesus falou, é mais do que isso. Mais do que você consumar um adultério, você não desejar o adultério. Por quê? Porque o pecado nasce no coração, o pecado nasce no pensamento. Então Jesus quer cortar o mal na raiz. É a lei do Espírito, muito mais forte do que a lei, né, da carne. Aí outro ensinamento dele. Vamos lá. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o, lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um dos teus membros, a que teu corpo todo seja lançado na geena. A geena, de onde é que vem essa palavra geena? Lá em Jerusalém,
tinha um lugar lá chamado Vale do Geena. Era um local que o povo queimava o lixo. Então tinha fogo constantemente, porque lixo tem todo dia, né? Então o fogo nunca apagava. Jesus usa o Vale do Gema como um símbolo do inferno, aquele local lá de Jerusalém. Então é preferível, né, perder um olho, perder um braço, do que perder a vida. Claro que ninguém vai querer cortar o braço, tirar o olho. Jesus fala de maneira simbólica, né? Não, é melhor você não dar satisfação aos teus olhos, não dar satisfação às tuas paixões desordenadas, né, do que você se perder, né? É aquilo que ele diz também de outra maneira, em outro lugar, né? De que vale o homem ganhar a vida inteira se ele perde a sua alma? Não adianta nada. Perde a eternidade, não adianta nada, não compensa, né? Vamos lá, capítulo 5 ainda. Eu pensei assim alguns versículos só, tá? Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, ela é a lei de Moisés, né? Eu, porém, vos digo. Interessante que quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, Jesus assume o papel de legislador. No Antigo Testamento, Moisés recebeu, num monte, as tábuas da lei, a lei mosaica. Jesus agora, num outro monte, o monte das bem-aventuranças, ele se coloca como novo legislador. Eu, porém, vos digo. Quer dizer, aí é a autoridade dele, divina, né? Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita a sua mulher, a não ser, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. A gente sabe que muitas vezes os tribunais da igreja declaram que um matrimônio foi falso, não valeu. Então aí a pessoa pode casar com outro, né? E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também um adultério. É por isso que a igreja examina com muito carinho a questão da segunda união. Pessoas que foram divorciadas casaram de novo. Então, o Papa João Paulo II, né, diz que não pode receber os sacramentos, né? Mas o Papa Francisco, a gente viu aí agora, na última encíclica dele, está fazendo um esforço muito grande para ajudar esses casais, né? Inclusive pedindo aos tribunais eclesiásticos do matrimônio que agilizem o processo de declaração de nulidade. Não fica aí demorando 2 anos, 3 anos, né? Deixa aí um casal de segunda união esperando, né? E outras coisas que o Papa coloca que não é o motivo da aula de hoje. Pode passar. Tendes ouvido o que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. Pode passar. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que te pedir emprestado. Não é? Bom, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Bom, tudo isso, gente, eu resumo numa coisa só. Eu acho que aqui está uma das coisas mais difíceis do cristianismo. Você amar o inimigo. Jesus vai dizer para frente aí, né? Abençoai aquele que vos amaldiçoa. Reze por aquele que te persegue. Que coisa difícil, né? Mas é interessante a gente ver que é possível. Porque os mártires da igreja, quando a gente lê a vida dos mártires, eles morriam rezando pelos seus algozes. O que mais impressiona em Jesus Cristo é que aquilo que ele pregou no Monte das Bem-aventuranças, ele viveu no Monte do Calvário, quando ele era morto, crucificado. Ele morreu dizendo, Pai, perdoai-lhes, não sabe o que fazem. Não pediu ao Pai que lançasse fogo sobre aquelas pessoas, o matar. Não, Pai, perdoai-lhes. Nos horrores da cruz. É impressionante. Aí fica uma lição para nós. Como é que a gente vai conseguir também superar uma coisa dessa? A pessoa fez um mal para a gente, caluniou, sei o quê, tantas coisas piores, né? Como é que eu não vou odiar essa pessoa? Eu tenho que ter a força de Cristo. Só com a graça de Cristo, só com olhando para o Cristo crucificado, é que a gente é capaz de, né, perdoar. Não tem outro jeito. Tem que ser, porque é algo sobre-humano.
A natureza humana, enfraquecida com o pecado original, ela quer revidar, ela quer ir ao revide, ela quer a represália, né? Ela quer partir por revanche. Mas Jesus manda fazer o contrário. Por que ele manda fazer o contrário? Aí tem uma pedagogia muito interessante. Porque você não apaga fogo com gasolina. Você apaga fogo com água. Então, tudo isso que Jesus coloca aí, sintetiza naquilo, né, que o Evangelho diz, não pague o mal com o mal. Ser cristão é pagar o mal com o bem. Ou seja, jogue água no fogo, não jogue gasolina no fogo. Porque se alguém me ofende e eu revido, vai dar briga feia. Agora, quando Jesus diz, vira a outra face, a pessoa não vai ter coragem de bater de novo. Ela vai pensar duas vezes. É a força da mansidão. Para mim, meus irmãos, para mim, esse é o ponto mais difícil da fé cristã. Por quê? Porque é algo meio contra a nossa natureza. Claro que todas as nossas fraquezas são contra a natureza, o orgulho, a vaidade, a autossuficiência, né? A ganância, a impureza, tudo isso também é contra, é meio sobrenatural para a gente. Mas perdoar o inimigo, rezar por aquele que te ofende, aí é sinal de santidade. Aí realmente é sinal de santidade. Mas se Jesus manda fazer, é porque é possível, é porque Ele nos dá a sua graça. Por isso que a gente vê tantos mártires que viveram, morreram perdoando. Né? Vamos lá. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Isso daqui, meus irmãos, eu acho que quem vive isso daqui realmente está num alto grau de santidade aqui na terra. Vamos lá. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Aqui uma coisa eu acho muito bonito isso aqui. Jesus diz assim, se você agir assim, né, você vai ser filho de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele não manda a chuva só para quem é bom. Não, Ele manda a chuva para quem é bom e para quem é ruim. Ele não manda o sol só para quem é bom, Ele manda o sol para quem é bom e para quem é ruim. Mas por que Ele manda o sol e a chuva também para quem é mau? Porque é uma pedagogia divina. Para que o mal, vendo que Deus é bom para com ele se torne bom. É uma pedagogia divina. Então, o que Deus quer dizer para nós? Haja com o inimigo, com o bem, não com o mal. Você vai mudar a cabeça dele. São Paulo chama isso, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, São Paulo chama de acumular brasas ardentes sobre a cabeça da pessoa. É uma citação dos provérbios. Significa o quê? Quando você é capaz de perdoar o inimigo, não se vingar, você amolece o coração dele. Eu gosto de citar a história de um santo da igreja, São Hofbauer. É um santo alemão da congregação dos padres redentoristas. Era um homem assim, um tanto quanto sanguíneo, né? E ele tinha ele cuidava de crianças, né? Tinha um orfanato. E um dia ele entrou num bar, numa taverna, as pessoas estavam bebendo. Ele chegou perto de uma mesa e pediu uma esmola para as crianças. E a turma estava ali bebendo, jogando cartas, não sei o quê. E um sujeito falou para o outro assim, o Kalinski, era o nome de um deles. Não é esse padre aí que você disse que quando você encontrasse com ele, você ia acertar as contas com ele? E o Kalinski falou para o amigo, é esse mesmo, e eu vou acertar as contas com ele agora. Pegou um copo de bebida, encheu a boca e despejou na cara do padre, do Hofbauer. Ele era um homem assim, meio sanguíneo, todo mundo esperando a briga acontecer, né? Mas ele se conteve, porque era um homem santo. Ele se conteve, né? Enfiou a mão no bolso, tirou um lenço, enxugou o rosto, né? Aí estendeu a mão de novo para o Kalinski e disse, Kalinski, o que eu merecia você já me deu, porque eu sou um pecador.
Mas, Carlinhos, minhas crianças não têm nada a ver com isso. Dá uma esmola para eles. Quebrou o Carlinhos aqui no meio. No meio. Sabe o que aconteceu? Isso está na biografia de São Rofenbach. Esse Carlinhos, que na mesma noite, bateu na janela do padre, entregou um saquinho de moedas de ouro e disse: padre, é para suas crianças. E passou a ser um dos maiores colaboradores dele na obra. Porque ele perdoou. Gente, quando Jesus perdoou, aquele centurião romano que o crucificava. O que é um centurião? É o chefe de uma centúria. O que é uma centúria? É um batalhão de 100 soldados romanos. Aquele homem chefiava a crucificação de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, que o véu do templo se rasgou, o evangelista escreveu que aquele centurião disse assim: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Um centurião romano pagão se converteu. Por quê? Porque Jesus o perdoava, acumulava brasas ardentes sobre a cabeça dele. É tudo isso aí que Jesus quer contar para a gente. Não é fácil, mas se você consegue, você quebra o inimigo no meio. E aí está cheio de história dessa na vida dos santos da igreja, né? Só a gente lê. Vamos lá. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Amar aqueles que nos amam é fácil, né? Não fazem assim também os publicanos, que são os pecadores? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Né? Jesus diz: amar aquele que ama a gente é fácil, amar o irmão é fácil. Eu quero ver amar aquele que não gosta da gente. Aí ele diz, sede perfeitos como o Pai, porque o Pai não manda a chuva só para o bom e para o mal. Né? Veja como é que o Sermão da Montanha é uma síntese poderosa do Evangelho. Né? Pode passar? Guardai-vos, agora já vamos para o capítulo 6. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por ele, do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai. Aí é outra coisa que Jesus bate muito, né? Não saiba a mão esquerda a esmola que dá à direita. Não reze para todo mundo achar bonito você rezar. Não. Aí você está buscando a glória dos homens. Se você buscar a glória dos homens, você vai perder a glória de Deus, que é muito maior. Né? Então, Jesus manda fazer as coisas de maneira oculta. Né? Quando fizer o jejum, não faz um jejum, né? Fazendo uma carinha de triste, ai, estou jejuando, ai, que dó de mim. Não. Você já recebeu a glória dos homens, os homens vão ficar com dó de você. Você perdeu a glória de Deus. Não, Jesus fala: perfuma o rosto, lava o rosto, penteia o cabelo, bota um gel aí, ó. Não deixa ninguém perceber que você está jejuando, não. Aí, ó, a glória virá de Deus. Ó, gente, nós somos humanos, a gente gosta mesmo de um aplauso, né? A gente gosta meio de fazer de coitadinho, não gosta? Ai, que dó de mim. Ai, que dó de mim. Mas Jesus chama a atenção da gente para isso. Né? Vamos lá. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o Pai não perdoará. Gente, a única coisa que Deus exige para perdoar qualquer pecado nosso são duas coisas. Primeiro, que eu me arrependa. Segundo, que eu perdoe os outros. Se eu não perdoar os outros, eu não recebo perdão de Deus. Por quê? Porque o outro também é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, mas o outro também é filho de Deus. Deus não quer ver um irmão brigar com o outro. Então, ele me perdoa, mas quer que eu perdoe o outro. Daquilo que depende da gente, né? Às vezes não depende, mas daquilo que depende, perdoar o outro. Tá certo? É a única exigência que Deus faz. Eu gosto muito, eu falava isso hoje de manhã na pregação, lá no Rincão. Eu falava, o Catecismo da Igreja Católica fala uma coisa maravilhosa. Não há pecado que a igreja não possa perdoar.
Porque a morte de Cristo na cruz foi suficiente para perdoar qualquer tipo de pecado, desde que a pessoa esteja arrependida, não queira mais fazer aquilo, e ela perdoe a quem o ofendeu. Ela sai perdoada. Vamos lá. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. Aí Jesus está pegando agora o quê? A ganância. Claro que todos nós precisamos dos bens materiais. Todos nós precisamos ter o nosso salário, nosso carro, nossa casa, o celular para você trabalhar, tudo isso. Agora, isso é uma coisa. Agora, a pessoa viver só em função do dinheiro, aí é uma desgraça, porque vira o Deus da pessoa. Aí ela explora por causa do dinheiro, ela, né? Aí é uma tristeza. E no fim, ela vai ver que é um tesouro que só vai trazer dor de cabeça, né? Vai trazer mais preocupação do que felicidade. Então, essa lição Cristo deixa também para a gente bem claro. Claro que nós precisamos de ter os bens materiais. E a teologia católica ensina o seguinte: o mal não é você ter bens materiais, o mal é você ser apegado aos bens materiais. Né? Apegado. Ser, como é que é a palavra diz? Ganancioso, avarento, só pensa naquilo, não ajuda ninguém, não faz o bem para ninguém, só empresta dinheiro a juros escorchantes, né? Não consegue fazer o bem, só quer dinheiro, quer dizer, aí isso é que não pode, esse apego, né? São Paulo fala na carta ao Timóteo: Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala que é o dinheiro, ele fala o amor ao dinheiro. O apego desenfreado ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Bom, mais um intervalo está na hora, vamos fazê-lo, daqui a pouco a gente volta, você vai ver aí que é bastante rápido, espera aí. Bem, antes de nós continuarmos com o nosso sermão da montanha, bem resumido, bem depressa, né? O ideal é que depois a gente faça uma meditação bem devagar sobre isso. Aqui eu estou apenas fazendo assim uma visão panorâmica, né? Mas eu quero anunciar aqui o seguinte: 19 a 21 de agosto, aqui na Canção Nova, né? Agora, né? Nós temos aí o acampamento No Combate da Oração. Olha quem vai estar pregando aqui, Padre José Augusto, voltando às pregações, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Padre José Augusto volta, junto com o Padre Roger Luiz, e o Padre Edmilson Lopes, e o Padre Bruno Costa, e à noite tem um show com a Ana Lúcia, ok? Informações você pode ter pelo telefone 12 31 86 2600, ok? Ou então, eventos.cançãonova.com. Nesse site você também tem todas as informações sobre qualquer evento da Canção Nova. Você clica lá, eventos.cançãonova.com, você vai ter as informações, tá? Muito bem. Quero mostrar rapidamente aqui alguns livros, né? Os livros ajudam a gente em todo esse assunto, né? Um livro extraordinário é esse aqui, O Combate Espiritual. Esse livro era um livro de cabeceira de um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales. Esse monge que escreveu esse livro, né, Lorenzo Scupoli, era um mestre de São Francisco de Sales. Esse livro e A Imitação de Cristo eram os livros mais usados para a meditação na Idade Média. Agora ele foi, nós o resgatamos, vamos dizer assim, né? Um outro livro, que é a síntese da moral católica, é esse que eu coloquei aqui. O que a igreja nos ensina sobre a moral católica. É o tema dessas nossas aulas este ano, ok? E eu escrevi um livro, um dia me pediram para escrever um livro de autoajuda, mas autoajuda cristã. Então eu escrevi esse livro, Para Ser Feliz. O que é preciso para ser feliz? É viver isso daí. É no bojo da virtude que a gente encontra a felicidade, né? Santo Agostinho dizia assim: os teus pecados são a tua tristeza, deixa que a santidade seja a tua alegria. A felicidade vem. Então, esse livro de autoajuda,
Eu procuro colocar isso. Você quer ser feliz? Pratique as virtudes. Aí você vai ser feliz. A humildade, a bondade, a mansidão, a caridade, né? Só que fui desdobrando nesse livro aí. Bom, aqui mais uma última coisa. Aqui vocês estão vendo uma coleção de livrinhos. O que é isso daqui? Eu faço um programa aqui na Canção Nova, às quartas-feiras, chamado Pergunte e Responderemos. Mas é uma quantidade de perguntas que não acaba nunca. Chega a milhares de perguntas. Então eu pego aquelas perguntas que são mais reincidentes e vou escrevendo um livrinho sobre cada assunto assim que eu percebo que tem mais repetição. Então, estou escrevendo, na medida que eu tenho algum tempo, vou escrevendo. Como entender o Apocalipse? O Apocalipse é um ponto que toda hora pergunta. O que é o 666? O que é aquele monte de sinais do Apocalipse, chifres e não sei o quê, um monte de olhos, de asas? É um gênero literário difícil de compreender. Como entender o Apocalipse? Não é? Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Por exemplo, aquelas 12 pragas do Egito, não é? A travessia do Mar Vermelho, enfim, aquelas coisas todas do Antigo Testamento. Eu chamei isso aqui de coleção Formação Católica, né? Uma coleçãozinha. Você sabe que a ideologia de gênero, uma coisa terrível que anda por aí, né? Ensinar para a criança que ela não tem sexo, não fala mais sexo, agora é gênero, né? Quem é Deus? Sabe por que eu escrevi esse livrinho aqui? Porque foi feita na internet uma pergunta no mundo inteiro. Qual é a pergunta que você gostaria de ter uma resposta? Sabe qual é a pergunta que ganhou? Essa aqui. Quem é Deus? Eu falei, opa, então está na hora de escrever um livrinho. Deus é a nossa Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Deus? Onipotente, onipresente, onisciente. Explicar para o povo quem é Deus de verdade, né? Você conhece o poder do sangue de Cristo? A nossa redenção, a nossa salvação, a base, o mistério da fé, né? Qual a importância da oração? Então, esses livrinhos são para ir tirando essas dúvidas aí que o nosso povo tem, porque o pior problema da Igreja Católica, diz o Papa Bento XVI, é a ignorância religiosa dos cristãos. Por isso que acabam sendo levados para seitas, para as falsas doutrinas, para os falsos profetas, porque não tem uma fé robusta, né? Então tem que estudar. Pode passar, Fernanda. Não vos preocupeis por vossa vida. É bonito isso daqui, né? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem no celeiro, vosso Pai Celeste as alimenta, não valeis vós muito mais que elas? Hoje, como é difícil a gente acreditar nisso, né? Deus cuida das aves do céu, cuida das plantas, dos lírios do campo, vai abandonar a gente, vai deixar a gente, né? Mas a nossa fé é pequenininha, né? A gente estremece na hora dos problemas, né? Jesus diz, não vos preocupeis com a vossa vida. Deus é Pai, Deus está cuidando, Deus olha para nós, Deus sabe o que a gente precisa, né? Mas é preciso confiar em Deus. Deus cuida da gente quando a gente confia nele, né? Vamos lá. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida, né? Não adianta ficar queimando a cabeça com a preocupação, não resolve o problema. Então, como é que a gente sai dessa angústia, né, de problemas, de tristeza? Um dos caminhos é a oração, né? João Paulo II, no final da vida dele, quando ele já estava sofrendo muito, ele disse assim, quanto mais a gente sofre, mais a gente precisa rezar. Ele falava isso. Porque a tentação, o sofrimento, gente, muitas vezes, sobretudo o sofrimento mental, a tribulação, a preocupação, a angústia, muitas vezes é tentação do mal. O mal quer tirar de nós a paz. Santo Agostinho dizia assim, Deus não perturba o coração da gente. Se o seu coração estiver perturbado, você pode ter certeza que é tentação. Então, como é que você afasta a tentação? Oração, na fé. É aquilo que São João disse lá. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como é que a gente vai conseguir viver isso daí? Não se preocupar, né? Não tem jeito, a gente se preocupa mesmo.
Não adianta dizer que não se preocupa, porque todos nós nos preocupamos, não é verdade? Tem alguém aqui que não se preocupa? Passa batido diante de qualquer... Não, nós somos humanos. Então, o que nós temos que aprender? Aprender a rezar. Eu, quando levanto no meio da noite, preocupado, não consigo dormir, vou rezar. Vou rezar o ofício da Imaculada. Vou rezar a consagração da Nossa Senhora. Vou rezar a oração do São Miguel Arcanjo. Pego a Bíblia e abro a Bíblia e fico rezando, meditando em cima da Bíblia. E, normalmente, Deus te dá a paz. Ou seja, é difícil viver isso. Não é fácil, não. Né? Quem já viveu, e quanto mais a gente já viveu, mais a gente já sofreu. Não é verdade? Então, a gente aprende. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí a oração, etc. Passa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Buscar o reino de Deus, fazer o bem, ajudar as pessoas, trabalhar na igreja, educar bem os filhos. A manutenção vem por acréscimo. A manutenção vem por acréscimo. Deus não é menos generoso do que a gente. A gente fazendo as coisas para Ele, Ele vai cuidar de nós. Essa é a nossa fé. Né? Então, buscar o reino de Deus. O reino de Deus é buscar a verdade, a justiça, o amor, né? E Deus vai cuidar de nós. Certo? Vamos lá. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Eu gosto muito desse versículo. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal, o seu cuidado. Isso é muito importante. Viver um dia de cada vez. A gente não tem força para viver 2 dias ao mesmo tempo. Repara como é que Deus fez a nossa vida. Acorda e dorme, acorda e dorme. Parece que você nasce e morre todo dia, não é isso? Eu tinha um amigo que dizia para mim assim, o sono é uma delícia, Felipe, só que tem uma coisa ruim, é muito parecido com a morte. É mesmo, a gente apaga, não apaga? Mas só que é que nem o sol, se põe lá e nasce aqui. Por que Deus fez na nossa vida ser assim? Porque Deus quer que eu viva o dia de hoje. Deus não quer que eu fique arrancando meus cabelos. Será que eu vou conseguir educar meu filho na faculdade quando ele crescer? Será que eu vou conseguir pagar a faculdade do meu filho? Será que eu vou conseguir? Para. Viva o dia de hoje. Deixe o amanhã na mão de Deus. O passado já foi, não adianta mais você ficar chorando o leite derramado. Esquece o passado, entrega na mão de Deus. E o futuro não chegou ainda. Eu não posso fazer nada, não chegou ainda. O que é meu é o presente, por isso que chama presente. É uma dádiva. É a única coisa que é nosso, é o presente. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. O passado já foi. Então Jesus fala, viva um dia de cada vez. A cada dia, basta o seu mal, o seu cuidado. Eu tenho força e energia para resolver os problemas de hoje. Amanhã é outro dia. Ok? É uma sabedoria tremenda essa aí, né? Vamos lá. Outra coisa importante, já no capítulo 7, não julgueis e não sereis julgados. Ninguém pode julgar ninguém. Claro, aqueles que são investidos de autoridade para julgar, um juiz, né, um pai, uma mãe tem que julgar, aí é uma autoridade que vem de Deus, para a pessoa exercer na sociedade a paz, a justiça, mas não julgar no sentido de a gente ser juiz das pessoas, né? Porque do mesmo modo que julgados, sereis também vós julgados. E com a mesma medida com que tiver medido, também vós sereis medido. Quer dizer, se eu for misericordioso, Deus vai ser misericordioso comigo. Então, qual é a melhor maneira de a gente agir? É ser misericordioso com todo mundo. Aí Deus vai ser misericordioso comigo. Né? Não quer dizer que eu não corrija a pessoa, não quer dizer que eu não aconselhe a pessoa, mas eu vou ser misericordioso. Vou procurar compreender, né, o porquê que a pessoa agiu assim. Não vou querer condenar ninguém, né? Porque só Deus tem os dados da vida da pessoa para poder julgar.
Só Deus conhece o passado dela, o que ela passou, o que ela não passou, os traumas que sofreu, as injustiças que sofreu. Então, não julgar, né? Vamos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu, né? Quer dizer, todos somos pecadores, então eu não posso condenar o pecado no outro se eu também sou pecador. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E o que aconteceu? O povo foi jogando a pedra no chão, ó, e foram saindo a partir dos mais velhos, diz o Evangelho. Porque todos somos pecadores, então ninguém condenou aquela mulher. E a lei mosaica deixava apedrejar, mandava apedrejar. Mas ninguém teve coragem. Por quê? Porque olhou para dentro de si. É isso que Jesus fala aqui. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas. Eu entendo aqui, a gente toma muito cuidado com as coisas sagradas. Não é? Por exemplo, a igreja não quer que os sacramentos sejam dados às pessoas sem as pessoas estarem preparadas. Então, hoje tem curso de batismo, curso de crisma, curso de noivo, tá? Né? Para que as coisas sagradas, né, sejam muito respeitadas. Né? Uma vez um padre contou uma história para mim, muito interessante. Eu vou dizer o nome dele, porque é uma coisa muito pesada que esse padre me contou. O nome dele é Padre Remy. Ele era capelão militar na Academia Militar das Agulhas Negras. Um dia ele me chamou para fazer uma palestra lá, que eu fui cadete na academia durante 3 anos, depois eu saí. E o Padre Remy contou uma história para mim, que na cidade que ele vivia, em Minas Gerais, não me lembro que cidade que era agora, que tinha aconteceu o seguinte fato. Uma mulher estava rezando diante de um crucifixo, e era a hora do almoço, e o marido chegou da rua, ou do campo, da fazenda, não sei, e ela parece que atrasou um pouquinho o almoço, e ele ficou com tanta raiva, porque ela estava rezando ali, disse que ele pegou o crucifixo e quebrou os 2 braços do crucifixo, jogou no chão, você só fica rezando e não faz aquilo. Esse padre disse que essa mulher ficou grávida e teve um filho sem os 2 braços. E ele me disse que esse filho um dia apareceu, inclusive, no programa fantástico da Globo, tocando violão com os pés. Então, a habilidade que ele tinha com os pés. Sabe, eu nunca esqueci essa história. Né? Quer dizer, a imagem é uma coisa sagrada. A imagem benta, um crucifixo, não dê aos cães. Eu vejo, né? Eu vejo nesse versículo, não lanceis aos cães as coisas santas. Quer dizer, cuidado com aquilo que é sagrado. Né? Foi abençoado, uma imagem que foi abençoada, quebrou, não joga no lixo, não, enterra. Ou se é uma imagem de, não sei, um quadro, não dá mais para restaurar, então queima, para que não haja profanação. Não vai jogar no lixo, no lixão, não. Aquilo foi abençoado. Né? É melhor enterrar, porque ali não vai ser mais profanado. Vamos lá, pode passar. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate abrirá. Isso aqui é outra norma de Deus. Quem não pede não recebe. Tem que pedir. Tem que pedir. Jesus insiste nisso. Ele conta aquela parábola dos 2 amigos, um bateu na casa do outro à meia-noite, porque recebeu visita. Ô meu amigo, estou recebendo visita aqui, eu não tenho pão, me dá aí alguns pães. O amigo lá de dentro, não me incomoda, já estou dormindo, já fechei a porta, tal. E o que Jesus fala? Se esse amigo ficar batendo na porta do outro e pedindo, se o outro não der por bem, por amor, vai dar pelo menos para deixar de ser importunado. Ora, o que Jesus está dizendo para nós? Faça isso comigo. Faça isso com Deus. Pede de novo, pede outra vez, não para de pedir. Exemplo, Santa Mônica. 20 anos. Santo Agostinho escreveu isso nas Confissões. 20 anos. A mãe dele entrava 3 vezes na igreja, de manhã, de tarde, de noite, ia lá no sacrário e fazia uma oraçãozinha. Senhor, que meu filho seja um bom cristão. Era a única coisa que ele pedia, porque o Agostinho não era cristão, né? Era um
uma potência intelectual, era o orador do rei de Milão. Ele era o orador do imperador. Mas era pagão, não tinha sido batizado, já tinha até um filho ainda solteiro, né? O seu Deodato, né? Dado por Deus. Mas olha o que aconteceu. Depois de 20 anos, Agostinho se converteu. Mas olha que coisa interessante. Deus não deu a ela só a conversão para Agostinho. Fez de Agostinho um padre, um bispo, um doutor da igreja, um dos homens mais importantes na história da igreja. Porque aquela mulher rezou 20 anos e não desanimou. E aquela mulher ia rezar até morrer, pode ter certeza. Por que Deus gosta disso? Porque isto mostra fé. Por que o amigo ficou batendo na porta do outro? Porque sabia que o outro tinha pão lá dentro. Então eu vou tirar esse pão aí na marra, ou por bem ou por mal. Entendeu? Então Deus gosta que você fique ali, Senhor, me dá, eu preciso, o Senhor tem. Só que às vezes Deus parece que espera acumular a graça, né? Depois derrama tudo de uma vez. Sabe, é lei de Deus, se não pedir, não recebe. Pedir e será dado. Buscai e acharei. Batei e abrir se vos dá. Ora, Ele está mandando fazer? Vamos fazer. Né? Não desanima. Não desanima. Eu gosto de contar aquela história da Elisabeth Lézier. Elisabeth Lézier é uma francesa que está agora em processo de beatificação. Uma mulher extraordinária. Só que o marido era da alta sociedade francesa. Ele era embaixador, mas era ateu. E ela santa. Tanto é que tem processo de beatificação. Ela rezou a vida inteira para ele se converter. Ele não se converteu. Ela morreu e ele não se converteu. Ela não viu ele convertido. Só que tem uma coisa. Depois ele pegou um diário, lá na prateleira, um diário que ela escreveu, e lendo o diário dela, aí ele se converteu. E esse homem se converteu tanto, né? O nome dele era Martin Lézier. Escreve-se Martin, em francês, Martin Lézier. Esse homem se converteu a tal ponto, lendo o diário da Elizabeth, que ele foi ser monge, largou tudo. Um homem da alta sociedade, embaixador, foi ser monge. Morreu monge no mosteiro. Olha a força da oração. Se você não converter a pessoa durante a vida, você vai converter quando você estiver lá no céu. O que aconteceu com ela? Ela escreveu a vida dela, antes de morrer, ela escreveu, deixou uma biografia dela. Elisabeth Lézier, vale a pena ler. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a lei e os profetas. A igreja chama isso daqui de a regra de ouro. Tudo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu vou fazer para elas. O que eu não quero que as pessoas façam para mim, eu não vou fazer para os outros. Eu não gosto que me critiquem, então não vou criticar ninguém. Eu não gosto que me caluniem, então não vou caluniar ninguém. Eu gosto que as pessoas dêem atenção para mim, então vou dar atenção para os outros. É uma regra simples, mas é de ouro. Tudo que você quiser que as pessoas façam para você, faça para os outros. E o contrário, o que você não quer que as pessoas façam para você, não faça para os outros. Não fale mal dos outros, você não gosta que fale mal de você. Fale bem dos outros, você gosta que fale bem de você. Veja como o evangelho é simples e é profundo, né? Vamos, Fernandinho? Entrai pela porta estreita. Aí Jesus já vai fechando agora o sermão da montanha. Entra pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E numerosos são os que por aí entram. Numerosos são os que preferem o caminho largo, da perdição, só do prazer, do pecado. Entra pela porta estreita, a porta da oração, a porta da simplicidade, a porta da humildade. Entra pela porta da virtude, não entra pela porta do vício, né? Vai. Guardai-vos dos falsos profetas. Aí outra recomendação séria que Jesus faz. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Quem são esses falsos profetas? São os hereges,
os fundadores de religião. Jesus não deixou ninguém fundar outra igreja. Falou para Pedro: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Uma. Aí fundaram um punhado de igreja. Quem que autorizou isso? Quem que autorizou fundar um punhado? Ele disse: sobre ti, Pedro, edificarei a minha. Olha, esse pronome possessivo é dele, a igreja. E essa igreja aqui, Pedro, as portas do inferno não vão vencer ela, não. E já está aí há 2000 anos, está aí, nem Império Romano, nem os judeus, nem nazismo, nem comunismo, nem ninguém consegue vencer essa igreja, porque a igreja é sobrenatural. Não tem força natural capaz de vencer a igreja. Mas os falsos profetas, é impressionante que Jesus avisou. E sabe, gente, é impressionante, onde a semente do evangelho caiu na terra, imediatamente o demônio vem e joga o joio. Através dos falsos profetas. Por quê? Porque ele quer fazer a confusão. Porque o que salva é a verdade do evangelho. Então você tem que semear a mentira no meio. O mundo está dividido em duas partes, gente. A verdade do Espírito Santo e a mentira do demônio. Jesus não falou que ele é o pai da mentira? Quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio. João 8,44. Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. Ensinar-vos-á toda a verdade. Então, a vida hoje é a gente escolher entre a verdade de Deus e a mentira do mal. Aí, né? Pelos frutos os conhecerei. É o fator de discernimento que Jesus deixa para a gente ver. Qual é o fruto que essa árvore está dando? É um fruto doce? É uma árvore boa. Se não é, não é uma árvore boa. Né? E aí ele termina, praticamente: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse negócio de fazer a vontade do meu Pai que está no céu era tudo para Jesus. Tudo. Quando ele encontrou aquela samaritana, lá no capítulo 4 de São João, lá no poço, né, naquela cidade de Sicar, que é na parte média ali da Palestina, né? Tem a Galileia, a Samaria e a Judéia, é na Samaria. Os apóstolos perguntaram para ele, era a hora do almoço: o senhor não vai comer alguma coisa? Ele disse: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Isso era tudo para Jesus. Quando disseram: olha, sua mãe, seus irmãos estão aí. Ele falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são meus familiares. Né? Como a minha mãe fez. Né? É bonito isso. Então está aí, gente. Olha, graças a Deus eu consegui chegar quase que ao final do capítulo 7. Não, eu quis deixar essa visão panorâmica do Sermão da Montanha, porque na próxima aula eu vou começar a entrar nos mandamentos. E uma boa base para entender os mandamentos está aqui nessa aula de hoje. Ok? Muito obrigado a vocês que vieram. Vamos pedir aos sacerdotes que estão em casa, diáconos, que nos dê a bênção. A bênção pode ser dada à distância, não é? Porque não é sacramento, é sacramental. E tem valor. Só que eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Então acredite nessa bênção, porque os diáconos e o sacerdote, ele teve suas mãos ungidas na ordenação, exatamente para abençoar. Então ponha agora a sua intenção. Você que está em casa e vocês que estão aqui. Ponha a intenção que você precisa nesta noite. Né? E vamos pedir essa bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pedindo que o Senhor nos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser.
novaplay.com. Assine já!